Oi gente, eu sou a Anne e nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como montar um cronograma de estudos. Esse vídeo é voltado principalmente para o Enem e para vestibulares, mas claro, se você tiver outro foco, também serve. Primeiramente, para que você consiga estudar de forma eficiente, você precisa de 3 coisas e assim você consegue alcançar a sua meta. A primeira é o planejamento. E por que você precisa de planejamento? Se você tem algum objetivo, você precisa traçar ele e alcançá-lo de alguma forma, de formas concretas e pragmáticas. A segunda coisa é dedicação. Qualquer coisa na sua vida exige dedicação, principalmente o estudo e, claro, para vestibular, algo muito mais complexo e que te exige tempo. E a terceira é disciplina. A disciplina é essencial porque você precisa manter a constância. Se você constrói uma casa aos poucos, ela se torna uma casa gigante, mas se você quer construir tudo de uma vez, provavelmente não vai dar certo. Então é basicamente isso que você precisa. Bom, primeiramente, para montar o nosso cronograma, a gente tem que pensar em tempo. Qual é o tempo disponível que você tem para estudar? Se é um tempo de manhã, à tarde, à noite, e deixar ele na rotina fixa. Claro, você não precisa, necessariamente toda vez. Eu sei que, as pessoas têm compromissos, então trabalho, arrumar casa, tudo isso. E quando eu digo sobre tempo, eu quero dizer tempo para sua vida mesmo. Por exemplo, você precisa ter tempo para se alimentar bem, tempo para dormir, tempo para ficar com sua família. Tudo isso é muito essencial para sua aprovação. Porque se uma área na sua vida desmorona, provavelmente as outras aos poucos vão desmoronar. Então é bom que mantenha tudo estável. A segunda coisa que você precisa é assinar um cursinho, presencial ou uma plataforma. E por que você precisa disso? Você precisa disso porque, claro, é possível resolver questões pela internet, é possível você pegar materiais, mas não é tão bom assim. E por que não é tão bom? Porque geralmente você perde muito tempo nisso, se você não tem algo estabelecido, algo como, não, eu vou fazer isso, já deu certo com outras pessoas, vai dar certo comigo também. Se você ficar tentando inovar toda hora, pode ser que te atrapalhe. Então é muito interessante que você mantenha algo fixo. Eu também, nesse sentido, recomendo bastante que vocês comecem desde o zero nos conteúdos. Claro que depende, quanto tempo de cursinho você tá, como é que você tá em tudo, por que você ainda não passou, tudo isso depende. Então, mas eu recomendo principalmente desde o zero, porque o Enem é uma prova que cobra muito básico. O básico da matemática, o básico da biologia, claro que tem conteúdos difíceis, mas eu digo, ele cobra muito básico, então você tem que ter o básico bem feito. E além do que, para você ter o básico, o conhecimento mais avançado, você tem que ter um básico muito bem feito. Então, isso é essencial, sem dúvidas. Acho que é algo que eu recomendo bastante. E claro, você aprendendo o básico, você não precisa só ali ficar no básico. Você pode se aprofundar no básico, pode ver outras formas de responder a questão, você pode descobrir coisas que não sabia. Além do que, por exemplo, você tá ali no começo do cursinho, mas não quero ver essas aulas. Poxa, então vai na aula, mas ao invés de ficar prestando atenção exatamente em tudo que o professor fala, vai pensando no que ele tá falando, vai explicando pra si mesmo ao mesmo tempo, vai fazendo questões, então eu acho isso muito importante. E sobre esse cursinho, essa plataforma, o que você precisa nela? Você precisa ter boas videoaulas, claro, você precisa ter um bom material, um bom bloco de questão, porque responder de forma ativa vai ser, muito importante. E o terceiro é sobre revisão. Claro que isso provavelmente não tá no cursinho, você ter revisão, você tem que ter essa disciplina de fazer sozinho. Eu recomendo muito o Anki, eu utilizei o Anki e acredito que muitas pessoas utilizam também, porque é um método de estudativo muito bom. Então você tem que ter isso na sua rotina, de revisar sempre, não, já sei daquele conteúdo, então eu vou passar aqui. Não faz isso, vai lá, responde mesmo assim, porque é muito bom. E nesse de estudos ativos, você tem que pensar qual é a sua melhor forma de estudar e colocar na balança para ver o que vale. Por exemplo, não, eu sou melhor lendo, mas realmente vale a pena você perder tanto tempo lendo, sendo que uma videoaula você conseguiria aprender de uma forma muito mais rápida. Tudo bem que não vai ser de forma tão aprofundada, mas você não acha que pode aprofundar isso nas questões? Então, você tem que realmente colocar na balança o que vale, quanto tempo você tem disponível, qual é a sua melhor forma de estudo e tudo isso. Então, isso é essencial. E a outra coisa que você tem que fazer é dividir o seu tempo de estudo. Então, por exemplo, se você tem, 3 horas de estudo, seguidos, você não vai estudar 3 horas seguidas a mesma matéria ou a mesma forma. Então, por exemplo, tá fazendo 1 hora de questões de química, depois 1 hora de questões de física, depois 1 hora de questão de história.
poxa, assim, pode ser que seja eficiente, sim, de fato, mas eu acho que isso vai te cansar muito mais e durante a semana. Claro que nos simulados você tem que fazer isso, mas você pode diversificar. Então, por exemplo, faz um bloco de questão, depois vai ver algumas videoaulas sobre a teoria, depois vai responder flashcard. Eu acho que diversificar é muito interessante. E além do que, por exemplo, nessas 3 horas, você não pode ficar 3 horas direto estudando, você não pode fazer isso, porque senão você vai ficar maluco. Você tem que ir fazendo pausas, e as pausas eu recomendo muito que você fique parado, assim, só pensando na sua vida, refletindo, ou só tentando não pensar em nada e olhando pra parede, sem estímulo, sem pegar no celular, sem, sim, responder o pessoal no WhatsApp, no Instagram. Claro que você pode fazer isso, mas eu não recomendo, porque seu cérebro ele vai acostumar com outro estímulo e depois pra voltar vai ser mais difícil. Então, assim, acho muito importante esses descansos e você diversificar o tipo de estudo para sua cabeça ficar tranquila. Bom, outra coisa que você tem que fazer é reservar tempo para simulado. Eu gostava muito de fazer simulado nos domingos e nos sábados descansar. E por que isso? Porque assim, eu tinha aula até 1h da tarde no sábado, mas aí depois eu descansava, eu ia fazer outra coisa, eu pensava em outras coisas, ia pro parque, ficava com os meus amigos, ficava com a minha família, fazia outras coisas, porque no dia da prova vai ser basicamente isso. Você tem que descansar no sábado pra no domingo você tá 100%. Então, dar seu 100% no simulado é muito bom. Claro que você não precisa dar seu 100% todas as vezes, mas principalmente em simulado é muito importante que você esteja descansado. Claro que você pode colocar pra outro dia, assim, não posso domingo porque tem muita coisa pra fazer, então faz no sábado, mas aí também, não dá pra não estudar na sexta, e tudo bem, faz seguido, sabe? Mas você tem que controlar, assim, e saber o que vale pra você e, enfim, colocar na balança e adaptar a sua rotina é muito importante. Mas eu acho que é essencial que você faça o simulado da melhor forma que você puder e da forma mais cansada possível. Bom, outra coisa que você precisa fazer, que eu acho muito importante, é o exame de consciência. E por que fazer o exame de consciência? O exame de consciência, ele é muito importante não só para todas as áreas da sua vida, mas por estudo principalmente. Então, você pensar como é que foi seu dia de estudo, como foi sua semana de estudo. Eu recomendo que você faça diariamente e semanalmente também. Então, por exemplo, hoje eu planejei estudar tais coisas. Eu consegui estudar? Será que foi eficiente? Será que apareceu alguma coisa no caminho? Será que, enfim, você começa a pensar tudo que você fez de bom e de ruim. Então, tudo que você fez de bom, você vai reaproveitar e talvez aprimorar algumas coisas. E tudo que você fez de ruim, você vai buscar soluções. Então, por exemplo, você tá ruim em eletromagnetismo. Tá, e o que você vai fazer amanhã, então, pra compensar isso? Você vai ver mais videoaulas, você vai fazer mais questão. Então, esse exame de consciência, ele é essencial. E é basicamente isso. Você adaptando cada coisa na sua rotina, coisa que você tem que fazer é muito importante, principalmente porque o estudo te exige muito. Então, você vê o que realmente funciona pra você é muito importante. Se você ficar refletindo e meditando sobre as coisas que eu falei, anotando, acho que vai ser um bom start na vida de vocês, na vida não só estudantil, voltada pro vestibular, mas diversas outras áreas. Algumas outras coisas que eu recomendo pra lazer é você não fazer coisas que te levam a não querer estudar. Então, por exemplo, se você for para uma festa, você não vai querer voltar para estudar muito provavelmente. Então, eu acho que ler um bom livro é muito importante, sair para um parque, correr, conversar, ter pessoas no seu ciclo que estejam na mesma fase que você. Não precisa necessariamente o vestibular, mas pensar da mesma forma, que quer estudar, enfim, ter uma boa rede de apoio é muito importante. Então, gente, basicamente esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário ou me mandar lá no Instagram, que eu amarei respondê-los. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Tchau, tchau!